acordou às 3 da manhã e não conseguiu mais dormir? Ficou rolando de um lado para o outro, no outro dia estava exausta, irritada e com a cabeça enevoada, como se fosse uma ressaca. Bom, se isso tem acontecido com você com uma certa frequência e você tem 40 anos ou mais, é muito importante pensar se você não está na perimenopausa. Em torno de 60% das mulheres têm queixas sobre o sono nesta fase da vida. Tanto dificuldade para adormecer quanto para manter o sono ao longo da noite. E essas queixas costumam ser muito negligenciadas. No vídeo de hoje, eu vou te explicar por que isso acontece e o que você pode fazer para melhorar esse problema. Meu nome é Simone, eu sou médica ginecologista com mais de 20 anos de experiência no tratamento de mulheres neste período de menopausa. E eu posso te garantir que os transtornos do sono são muito frequentes neste período do climatério e são dos primeiros sintomas que acontecem nessa fase. Muita gente pensa que a insônia acontece por causa dos fogachos, aquele calorão que te acorda de madrugada, aí você tá toda molhada, tem que levantar, trocar o pijama, isso te desperta e você não consegue mais voltar a dormir. Errado não tá. Realmente esse é um dos fatores que atrapalha o sono. Mas os estudos médicos já comprovaram que mesmo a mulher que não tem fogachos pode ter queixas de sono no climatério. O estradiol, além da regulação da temperatura corporal, também regula o ciclo circadiano no geral, que são os processos que acontecem no corpo ao longo de 24 horas. Sono, vigília, fome. Agora você imagine um hormônio tão importante desregulado. A mulher fica estressada, irritada, aí ela vai ter o quê? Aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. E o aumento do hormônio do estresse faz a queda do hormônio do sono, que é a melatonina. Tem também a progesterona, que é aquele hormônio que nós produzimos após a ovulação, que vai estar em menor quantidade no climatério e na pós-menopausa vai estar completamente ausente. A progesterona atua em receptores de um neurotransmissor chamado GABA, que está relacionado com o relaxamento cerebral. Essas alterações hormonais acabam fazendo com que nós entremos num ciclo vicioso. A gente dorme mal, no outro dia está mais irritada, mais cansada, acaba atrapalhando a nossa prática de atividade física, que seria um ótimo fator de regulação desse processo. A gente vai dormir mais ansiosa, que vai atrapalhar para pegar no sono e para manter um sono de qualidade. Sempre que a gente dorme mal, a tendência no dia seguinte é sentir mais fome, a gente vai comer mais, a gente pode engordar, isso vai aumentar o risco de desenvolver a apneia do sono, que é um problema que piora absurdamente a qualidade do sono. Então, se você não quebrar esse ciclo, e isso é possível, a tendência é só piorar. Quando a mulher pode fazer a terapia hormonal, é muito interessante, porque a reposição desses hormônios que estão faltando já costumam ajudar e muito a qualidade do sono. Mas não é só isso. O nosso sono exige de nós que nós tenhamos rotina. Existe um conjunto de medidas para melhorar a qualidade do sono chamada higiene do sono. E isso é tão importante ou até mais importante do que o uso de medicamentos. A higiene do sono inclui principalmente a criação de uma rotina. O nosso corpo fica muito satisfeito quando nós temos horários regulares para dormir e para despertar. Evitar cafeína no período da tarde e da noite é fundamental. E exercícios físicos, como eu já citei, são importantíssimos, mas o ideal é que você os faça no período da manhã. O exercício físico no período da noite pode atuar como um fator de despertar, que pode também atrapalhar a qualidade do seu sono. Muita gente pensa que o álcool vai ajudar no relaxamento antes de dormir. Não. O álcool até pode dar um efeito inicial de relaxamento, mas já está comprovado que ele atrapalha a arquitetura do sono, diminuindo a sua qualidade. Criar uma rotina de relaxamento. Durante ali 40 minutos, uma hora, você tomar algumas atitudes que ajudam o seu corpo a entender que está na hora de ir desligando. Por exemplo, um banho morno, um chazinho relaxante, uma música tranquila, diminuição das luzes da casa. E o mais importante, gente, evitar telas
por pelo menos 1 hora antes da hora de dormir. A televisão, tablet, computador e especialmente o celular produzem uma luz que nós chamamos de luz azul. Essa luz azul atrapalha absurdamente a produção e liberação da melatonina. O ideal seria que nós pudéssemos nos expor ao sol logo ao despertar, porque a exposição de luz solar ao longo do dia ajuda muito na regulação do ciclo circadiano. E assim como o sol é importante durante o dia, o escuro é importante durante a noite. Evitar luz noturna no quarto, ter uma cortina, um blackout que realmente impede a entrada de luz pela janela. O ideal, gente, é não ter TV no quarto. E se você tiver, de preferência, tire da tomada no período da noite. Porque aquela luz que fica ali embaixo, mesmo sendo só um pontinho, geralmente vermelho ou azul, já pode atrapalhar a qualidade do sono. Temperatura ambiente também é muito importante. Se você puder ter uma temperatura confortável no seu quarto, vai ajudar para que você tenha um sono de mais qualidade. Evitar refeições pesadas no período de 3 horas antes de dormir. Isso pode causar refluxo e o próprio processo de digestão também pode atrapalhar o sono. Existem alguns alimentos que são amigos do sono, que são aqueles ricos em triptofano e magnésio. Aí entra banana, aveia, amêndoas, iogurte. Existem alguns suplementos e fitoterápicos que podem ser muito interessantes também. Claro que o ideal nesse caso é você conversar com seu médico. Mas tem a camomila, melissa, mulungu, passiflora, valeriana, ashwagandha. Todos esses fitoterápicos podem auxiliar no relaxamento. Os suplementos de magnésio também são muito interessantes. A melatonina de preferência em doses baixas, porque em doses altas ela até pode provocar pesadelos. A terapia hormonal, claro, vai ajudar muito nessa situação, mas de forma nenhuma fazer isso sem orientação médica, tá? Mas, gente, nem toda insônia é menopausa, tá? É realmente muito importante você avaliar junto ao seu médico o que está acontecendo no seu caso. Existem alguns especialistas que atuam nessa área, como os otorrinolaringologistas, os neurologistas, os psiquiatras, os pneumologistas, que investigam e tratam algumas condições que têm a insônia como consequência. Mas existe uma especialidade médica chamada medicina do sono, que é só para investigar e tratar essas condições. A insônia só vai melhorar com a terapia hormonal quando ela for realmente secundária às alterações do climatério. A minha sugestão, se você está tendo dificuldades para dormir, começa com a higiene do sono, porque isso não vai fazer mal para ninguém. Se você quiser mais informações, eu vou deixar nos comentários uma lista sobre higiene do sono. Mas se isso não funcionar, vai ao médico, vê se você precisa fazer alguma investigação mais completa, vê se você pode fazer reposição hormonal, usar fitoterápicos e suplementos, e se isso não funcionar, procura um especialista nesta área. O sono é fundamental, é como se fosse a nossa oficina. Se a gente não dorme em quantidade suficiente e com uma boa qualidade, nós começamos a desenvolver vários problemas de saúde. E isso realmente não é legal. Aumenta o risco até de mortalidade. Então, resumindo o que nós vimos no vídeo de hoje, as alterações de sono podem sim ser consequências do climatério, e isso é algo muito comum. Também podem melhorar com a reposição hormonal, mas é fundamental que você crie uma rotina de higiene do sono para melhorar esta qualidade. E se isso não funcionar, você precisa procurar a ajuda de um especialista desta área, porque o sono de qualidade é fundamental para a manutenção da saúde. Então não durma no ponto, vai atrás de resolver esse problema.